E eu quero então passar a palavra aqui para o nosso companheiro, presidente de honra desse sindicato, o melhor presidente que esse país já teve, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso Lula. Clemente, uma coisa que eu nunca tinha notado é que a gente nunca olha a fisionomia da pessoa, de outra pessoa, pelas costas. E eu nunca vi ninguém tão parecido com o Meneghelli pelas costas do que você. Eu fui ali ver você falar, eu botei, Rafael, é o Meneghelli pelas costas. Não sei se é bom ou ruim. É melhor do que essa semelhança fosse pela frente. Ô, companheiros e companheiras, eu agora não sei bem o que falar, porque eu não estou tão tranquilo com as medidas anunciadas pelo governo como o nosso querido companheiro Clemente. Aliás, eu tenho uma reunião com vários economistas dia 19, não só para discutir o pacote, mas para tentar discutir uma proposta para o Brasil. Eu acho que está na hora daqueles que se sentem prejudicados, daqueles que se sentem ofendidos com o que aconteceu no Brasil, mostrar ao povo brasileiro que é possível fazer uma governança diferente da governança que está sendo feita. Veja, a pior coisa que o pacote de ontem fez acontecer é que, eu não sei se o Rafael falou, mas na fala do Clemente, a gente esqueceu da PEC que foi votada no Senado, que é um desastre para a economia do país. E a PEC foi aprovada. E a oposição só teve 16 votos. Significa que eles construíram uma maioria absoluta para votar uma emenda constitucional que congela investimentos em áreas importantes durante 20 anos. E o mais grave de todo esse investimento chama-se educação. O Brasil tem uma dívida com a educação. É por isso que quando nós aprovamos a lei do pré-sal, a gente colocou 75% do royalties para a educação, na perspectiva da gente recuperar todo o atraso histórico do Brasil e, sobretudo, o atraso do século XX. A impressão que eu tenho, por essa gente que está governando o Brasil hoje, é que nós iremos ter muito tempo sem a construção de uma nova universidade nesse país e sem expansão das existentes. A impressão que eu tenho é que eles vão acabar com aquilo que nós criamos e fizemos uma revolução, que foi fazer em apenas 12 anos 3 vezes o que eles fizeram em um século a nível de escola técnica. Então, o pacote de ontem nos traz para uma discussão e faz com que a gente comece a discutir, a própria imprensa, todo mundo já vai deixar a PEC para escanteio, já passou. E agora vem a medida da aposentadoria. Que vocês se preparem. Porque quem achou, sabe, que tinha acabado o tempo de brigar, pode preparar sebo nas canelas, porque vai precisar muita briga para evitar, sabe, que eles aprovem um pacote de aposentadoria. Não que a aposentadoria não deva ser reformulada de tempos em tempos. Não que a gente não tenha que discutir reformulações, porque a gente está ficando mais velho, a gente está vivendo mais, sabe? A aposentadoria não pode sustentar a gente mais tempo aposentado do que trabalhando. Mas é uma coisa que tem que ser discutida com quem tem direito, com quem paga, que é o conjunto da sociedade brasileira. Eles não podem fazer o que estão fazendo e estão fazendo. Por que foi lançado um pacote ontem? Ontem foi lançado um pacote porque o Temer não deve nenhum favor a nenhum trabalhador desse país. Ele tem um compromisso com um conjunto da sociedade brasileira, representada pela parte
econômica desse país, pelos banqueiros e pelos empresários, para ele fazer exatamente o que ele está fazendo. Se ele não fizer nenhum favor, a gente não tem nem como reclamar, porque ele não está lá por nossa causa. Ele estará por outra razão. E a razão é o compromisso que ele assumiu com o setor empresarial e com o setor financeiro desse país, de fazer com que acontecesse um golpe nesse país, para eles poderem acabar definitivamente com a tal da inclusão social. Nós vamos voltar a ser o Brasil que sempre fomos. 35% podendo tudo e 65% vivendo a pão e água. É isso que está em jogo nesse país. E é por isso que a semana passada, quem lesse qualquer jornal econômico, e não é à toa que começou a sair nesse país um forte boato de que o Temer seria deposto. A coisa que mais se ouvia há 10 dias atrás, inclusive em matéria de jornal econômico, era de que o Temer ia cair. Porque ele não estava conseguindo entregar aquilo que ele se comprometeu a entregar. E se o Temer caísse, teria que ter uma eleição indireta via Congresso Nacional. E certamente via Congresso Nacional, nenhum de vocês seria eleito presidente da República. Então o Temer se apressou em se articular e apresentar um pacote econômico para contemplar muito mais a perspectiva do setor empresarial e do setor financeiro do que qualquer interesse do trabalhador. E eu vou dar um exemplo de uma coisa grave. Um Estado que está sem capacidade de investimento, um Estado que está sem capacidade de arrecadação, não tinha o direito de abrir mão da multa de 10% que ficou no governo federal. Porque se ele está precisando arrecadar, ele não poderia devolver para os empresários 10% de um Estado que está falido. De um Estado que faz exatamente o que começou no governo da Dilma a falar a palavra corte. É preciso cortar aqui, é preciso cortar ali, é preciso diminuir o orçamento, ou seja, não há nenhuma palavra sobre crescimento econômico, sobre desenvolvimento, sobre política industrial, sobre política de crédito ou política de consumo, porque a política de crédito que eles falam aqui não estabelece consumo. Não estabelece consumo. E as coisas que são mais otimistas aqui, ainda vai mandar uma medida provisória, ainda vai pensar que regulação vai fazer, e algumas estão para 2018. E nós estamos precisando beber água agora. A desgraça não pode esperar a solução, como eles podem. Porque, Clemente, uma coisa que nós vamos ter que discutir com muita força é o seguinte: eles estão tentando passar a ideia pela televisão, pelos jornais, de que o que eles estão tentando fazer agora, todo o pacote que eles estão fazendo, é para tentar diminuir os efeitos da gastança que o PT fez. Esse é o discurso. O discurso de todos eles. Nós estamos fazendo essas medidas duras de contenção de gasto para evitar as gastanças que o PT fez. Quando, na verdade, nem nós e nem a companheira Dilma, que ficou das 9 da manhã à meia-noite no Senado, em nenhum momento falou de que o problema de recursos do Estado brasileiro, além da queda da economia, foi a alta política de desoneração que nós fizemos de 2011 a 2014. Foram desonerados dezenas e dezenas de setores econômicos para manter as políticas sociais e para manter a geração de emprego. É por isso que nós chegamos em dezembro de 2014 com 4,3% de desemprego no Brasil, índice comparado à Dinamarca, índice comparado à Finlândia, comparado à Suécia e comparado à Alemanha no bons tempos. Só que nós esquecemos que estava abrindo a caixa para jorrar a irrigação e percebemos que não estava entrando mais água. Quando nós fomos perceber, tinha um rombo no orçamento. E aí teve que outra vez discutir como fazer.
para recuperar a capacidade de investimento do Estado. Essa coisa não foi discutida em nenhum momento e não será discutida. Não porque está no governo. Não será discutido por essa gente se nós não passarmos esse debate. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Hoje, nós estamos exportando menos e exportando menos do que a gente exportava há 6 anos atrás, há 7 a 8 anos atrás. Nós tivemos o maior fluxo de comércio exterior em 2011. Chegamos a 482 bilhões de dólares entre exportação e importação. Hoje, vamos fechar com 304 milhões. Ou seja, 40% a menos do que a gente exportou e importou em 2011. E todo mundo sabe que a exportação é uma das formas de fazer crescer o desenvolvimento industrial do país. E a importação, se for importado máquinas e implementos, sabe, permite que o Brasil renove o seu parque industrial e possa ficar mais competitivo, possa modernizar suas fábricas. Tá? Isso não está em discussão. O que eu acho que os trabalhadores precisam começar a compreender para começar a discutir? Tá? Veja, eu quando eu vejo o discurso de algum companheiro sindicalista, eu fico saindo que nós saímos de uma era em que a única preocupação de vocês era saber quanto que nós vamos ganhar. Quanto que eu quero ganhar? Quanto é que vai ser o PLR? Quanto é que vai ser o aumento de salário? Quanto é que... Para uma fase em que vocês têm que discutir quanto é que nós vamos perder. Tem muita gente que não sente a diferença. Eu digo sempre porque a gente só sente a falta da mãe da gente quando a gente perde ela. Enquanto ela está viva, a gente trata ela às vezes até com certo descaso. Eu acho que agora vocês vão começar a perceber a diferença de um governo que tem um compromisso histórico com a classe trabalhadora com um governo que não tem nenhum compromisso histórico com a classe trabalhadora. E exatamente por não ter o compromisso com a classe trabalhadora é que eles têm pouco interesse em fazer aquilo que interessa a vocês. Vocês sabem perfeitamente bem que hoje, qual é a situação que nós temos? Primeiro, me ajuda aí, Clemente. A União, o governo federal, não tem capacidade de arrecadação e não tem capacidade de investimento. Para o governo aumentar sua capacidade de arrecadação, a economia tem que voltar a crescer. Ele tem que aumentar imposto. E esse governo não veio para aumentar imposto. Ele veio, sabe, para fazer com que haja mais intenção de imposto. Ou seja, mais dinheiro concentrado na mão dos ricos e menos possibilidade de investimento para os pobres. Porque o problema sério na economia hoje é que o governo não se dá conta, ou se dá conta, tem má fé de compreender que somente o Estado é que pode retomar o desenvolvimento. E para retomar o desenvolvimento desse país, tem duas palavras mágicas além de atitudes coerentes. A primeira palavra mágica é credibilidade. Vocês só aplicam o dinheiro que vocês têm em algo que vocês confiam. Vocês só põem dinheiro num banco se o banco, sabe, garantir para vocês um pagamento maior do que o outro. É por isso que a gente pensa que o povo não entende, mas ao cuidar do seu dinheiro o povo entende tanto quanto eles entendem. Então o governo não tem credibilidade. Não tendo credibilidade, o governo também não tem previsibilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. É como o time do Corinthians, que agora tirou o técnico. Ninguém sabia o que acontecia no time do Corinthians. O Corinthians contratou um jogador paraguaio, Romero, que tinha um irmão gêmeo que estava na seleção do Paraguai. Eu acho que o Corinthians comprou que estava na seleção e entregaram o outro. É como o Brasil, a gente estava precisando de mais democracia, de mais investimento, nos deram o Temer. Através de um golpe que não resolve o nosso problema. Então, Rafael, presta atenção. A União não investe.
A União não investe porque ela não arrecada. E não arrecada porque não aumenta imposto. Né? Se a União não investe, ela não é indutora do desenvolvimento. Se ela não tem credibilidade, ela não pode chamar 500 empresários, como nós estamos aqui reunidos, e fazer uma apologia do crescimento aos empresários, pedir confiança, pedir oportunidade ao Brasil. Não pode, porque ninguém vai acreditar no que ele está falando. Os estados, todos estão quebrados. A dívida, o déficit de São Paulo chega a 16 bilhões, o do Rio de Janeiro chega a 20 bilhões, o companheiro de Minas Gerais está com déficit de 14 e já decretou calamidade, e outros estados não vão conseguir pagar 13º salário para os funcionários. E algumas prefeituras, como a de São Bernardo do Campo, só o repasse do ICMS caiu 33% esse ano. Então, veja uma coisa. A União não investe, os estados não investem, a prefeitura não investe. Não pode ter cenário pior. Segundo, a iniciativa privada não investe. Se vocês fossem empresários, vocês iriam fazer crescer a fábrica de vocês? O povo não está comprando, não tem consumo. Você vai fazer fábrica para quê? Porque a fábrica é o seguinte: primeiro, quando a economia começa a crescer, sabe, ela vai utilizar todo o seu potencial de produção. Às vezes ela está produzindo 20%, 30%, 40%, 50% daquilo que é a capacidade dela. Então, quando a economia começa a crescer, a primeira coisa que a Mercedes-Benz vai fazer, que a Ford vai fazer, é tentar, sabe, recuperar sua capacidade de produção. Ela faz isso com o quê? Contratando mais trabalhadores. A segunda coisa que ela faz é aumentar a hora extra. É convocar a peãozada para fazer hora extra para poder aumentar. Quando chega ao limite, mesmo com todo mundo no seu local de trabalho e com hora extra não atende ainda a demanda, o que ela faz? Contrata mais gente. Nós não estamos nessa fase. Quem trabalha na indústria automobilística sabe que não está vendendo tanto carro como já vendeu, que não vende o caminhão como já vendeu, e que os empregos já perderam tudo que nós ganhamos no meu governo. Já foi tudo mandado embora. Então veja. Então os empresários não investem. Dinheiro de fora. Faz 5 anos, Clemente, que o tal do IED, ou seja, vem para o Brasil por volta de 65 bilhões de dólares. Ora, se esses 65 bilhões de dólares viessem para o Brasil para fazer investimento em algo produtivo novo, seria maravilhoso. Mas acontece que esse dinheiro está vindo para comprar ativos brasileiros que estão sendo vendidos baratos. Então, muitas vezes, ao invés da entrada desse dinheiro gerar um emprego, gera desemprego. Porque eles compram, modernizam, como é que eles chamam? Faz, sabe, otimização, a palavra chique, otimização, sabe? E manda um monte de peão embora. Então a fábrica que tinha 1000 vai trabalhar com 300 ou 400. Pois bem, então você tem União não investe, Estado não investe, município não investe, empresário não tem contenção, não investe, dinheiro externo está vindo ou para ação, ou para a bolsa, ou para comprar ativos prontos. Não para comprar. Estão doidos para pegar Petrobras. Estão doidos para pegar mais uma parcela do Banco do Brasil. Estão doidos para pegar a Caixa Econômica Federal. Estão doidos para pegar tudo que a gente tenha público, que ainda é lucrativo. Bom, então você percebe que só tem um jeito. Só tem um jeito. Se ninguém acredita em ninguém, só tem um jeito. É o Estado acreditar. Se você tiver um governo que fala o seguinte: eu vou fazer, ele faz. Porque o que ele chama de gastança, é exatamente 12 anos de aumento do salário mínimo. O que ele chama de gastança são 18 universidades federais novas, são milhares de professores contratados. O que ele chama de gastança é o mais médico, para trazer médico para 60 milhões de brasileiros que não tinha médico. O que ele chama de gastança é mais dinheiro para a agricultura familiar. O que ele chama de gastança é o programa Luz para Todos. O que ele chama de gastança, sabe, é aumentar os aposentados todo ano que eles têm direito.
é vocês terem aumento real de salário todo ano, de acordo com a produtividade. Olha, o que eles chamam de gastança é a gente sair de 2 bilhões de dólares de financiamento para a agricultura familiar para 30 bilhões. É fazer um programa Luz para Todos que levou energia para 15 milhões de pessoas desse país que viviam no século XVII, à base de uma lata de querosene, de uma lata de Coca-Cola, de Guaraná, com querosene e com pavio. Isso é que é a gastança deles. O investimento deles é isso. É tirar 10% de multa do fundo de garantia para devolver para os empresários. É fazer uma desoneração como nós fizemos. E fizemos muito equivocadamente. Porque em 2008, para sair da crise, eu fiz desoneração. Mapeamos os setores mais produtivos do Brasil e nós dissemos, nós vamos desonerar porque nós queremos retomar a economia. E retomamos a economia. E fizemos uma coisa compartilhada com os trabalhadores. Ou seja, na hora que eu vou fazer desoneração, o empresário tem que saber que ele vai ter um benefício, mas o trabalhador também tem que ganhar. Porque se não ganhar, não vale a pena fazer. E você não viu o empresário defender a Dilma, e você não viu o empresário agradecer pela desoneração. Estava o seu Paulo Scaff gastando dinheiro do Sistema S para fazer propaganda da campanha dele e para dizer que não vai pagar o pato. E agora está pagando o pato, fazendo propaganda paga com o Senai. Eu que sou de um tempo que estava de graça no Senai, Clemente. O Senai era de graça, não pagava. Hoje quem quiser estudar no Senai, paga. Além de receber a fortuna que recebe o Sistema S. Então, companheiros, eu estou com uma tese meia ortodoxa. Eu até estou brigando com os companheiros economistas, porque, veja, eu não acredito em macroeconomia se não tiver uma microeconomia funcionando muito forte. Porque, veja, quando você consegue fazer, chegar na mão do povo trabalhador, do povo mais pobre, R$100, aquilo vira consumo meia hora depois. O cara não vai para o banco abrir uma conta, ou comprar dólar, ou mandar para o exterior. O cara vai comprar feijão, arroz, sapato, meia, camisa, caderno, lápis. Ele vai comprar alguma coisa. Se milhões de pessoas... Eu tenho um problema com os economistas com relação ao consumo. Eu acho que há uma paranoia contra o consumo. Eu sou, diz assim que tá, o Lula tem uma visão econômica baseada no consumo. Eu tenho. Eu não sei até porque eu passei muita necessidade tudo pequeno, que eu tenho vontade de consumir. Eu tenho. E eu duvido que o melhor economista prêmio Nobel da economia, ou que o Papa Francisco venha aqui no Brasil e convença um empresário brasileiro a fazer um investimento industrial se não tiver pesquisa de mercado que tenha consumo para aquele produto. Eu duvido que o empresário invista R$10 se não tiver retorno. E o retorno é consumo. E o consumo é dinheiro na mão do povo. Tá? Então é preciso a gente parar com essa dicotomia imbecil entre desenvolvimento industrial e consumo. Só haverá desenvolvimento industrial com consumo, ou interno ou externo. Ou você exporta muito, ou você consome internamente. E aí é que entra a minha tese. Eu pedi para o Márcio Postman, e vou pedir na reunião do dia 19 com os economistas, e toda vez que eu falo, eu começo pedindo desculpas. Porque economista é um bicho esperto, um bicho estudado. Porra! Eu brinco, Clemente, depois ficava chateado, porque eu falava, economista bom é economista de oposição, porque, porra, quando a gente está na oposição, a gente sabe tudo. Mas quando a gente bota a bunda na cadeira e tem que fazer, parece quando o trabalhador vai a primeira vez no microfone. Já não sei se já aconteceu com vocês.
vocês estão preparados um discurso, está tudo na cabeça. Aí quando chama você para o microfone, até chegar no microfone, vocês esqueceram tudo que ia falar. Economista na oposição é assim, ele sabe tudo quando chega no governo. É difícil. Porque quando a gente está no governo, a gente não acha, a gente não pensa, a gente não imagina, a gente faz. Ou faz ou não faz. E não tem tempo de ficar esperando. Tá? Então, o que eu acho? Eu pedi para o Márcio Postman fazer um estudo, Rafael. O que depende de nós e o que depende dos outros. Por exemplo, o que o Brasil depende do mundo? Da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa. O que o Brasil depende? Obviamente que o Brasil depende que a economia desses países estejam fortes. E que esses países estejam comprando os produtos que a gente quer vender. Nós não somos competitivos com eles em produtos de alto valor tecnológico. Mas a verdade é que nós exportamos aviões. E a Embraer é a terceira indústria de aviação do mundo. Inclusive ganha da Bombardier canadense. Está certo que a aviônica é americana. Mas de qualquer forma, nós temos condições. Tá? Mas então nós precisamos do mundo. Acontece que o mundo não quer comprar. Porque o mundo está em crise. A economia do mundo não está crescendo. Então, o americano, ele não quer comprar, ele quer vender. O chinês, ele não quer comprar, ele quer vender. O alemão, ele não quer comprar, ele quer vender. Todo mundo quer só vender e pouco comprar. E quando a troca se dá, nós vendemos commodities com baixo valor agregado e eles vendem produtos manufaturados com alto valor agregado. Tá? Então nós temos esse problema. Não que eu tenha um tratamento pejorativo com as commodities. Porque toda vez que eu penso num grão de soja, eu penso o quanto de tecnologia tem num grão de soja. Quando eu penso que há poucos anos atrás, para matar um frango numa granja, levava 90 dias e agora leva 35, eu fico imaginando o alto valor, sabe, genético e tecnologia que tem nesse frango. Quando a gente demorava 18 meses, 4 anos para matar um boi, e hoje a gente mata um boi com 15 meses, é um alto valor agregado do cacete, o fazendeiro fica cada vez mais rico. E assim vai. Então nós vendemos produto mais barato e ele vende produto mais caro do que nós. É importante que o Brasil se torne um país, sabe, também com investimento industrial, que o Brasil modernize as suas fábricas, que o Brasil discuta qual é o nicho, qual é o tipo de fábrica que a gente vai fazer e o que a gente vai produzir para ser competitivo. O que a gente vai ter? A gente vai disputar máquina de como chama essa que a gente está dentro? PET scan ou ressonância magnética com aquelas empresas alemãs? Difícil, né? Então, no que o Brasil pode ser competitivo? Então, eu vou desafiar os nossos sindicalistas, os nossos economistas, a fazer uma lista. No que a gente pode ser competitivo? O que ninguém pode competir comigo? É uma pergunta que eu me pergunto todo dia. Sabe? E quando aquele rapaz que era presidente da Fiesp, antes do Paulo Scaff, não sei se você sabe que eu e o Zé Alencar trabalhamos para eleger o Paulo Scaff. Sabe? Cada um também comete o erro que merece. Horácio Laffer Piva. O Piva, quando o Piva deixou a Fiesp, ele foi trabalhar numa entidade de papel e celulose. E eu chamei ele para discutir. Eu falei, ô Piva, você não acha que está na hora do Brasil virar o top mundial da produção de papel e celulose? Porque, veja, um eucalipto brasileiro, com 6 anos você corta para fazer papel e celulose. Um pino lá na Finlândia leva 20 anos. Então nós cortamos 3 safras enquanto eles cortam uma. E por que eles são o maior do mundo e nós não? E lá é gelo 6 meses por ano, você sabe como que é lá. Então é discutir no que a gente vai ser competitivo e mapear um nicho em que a gente vai. Aliás, a Dilma chegou a fazer um decreto para criar a chamada plataforma de inovação e nunca houve uma reunião.
Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar seriamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar o seguinte. Sabe, então, o estrangeiro não pode comprar de nós porque eles estão também em crise e está todo mundo querendo vender, correto? O crédito para vir para cá está difícil. A não ser que o Brasil tomasse uma atitude de chegar nos chineses e fazer um acordo estratégico. Um acordo estratégico em que a gente incluísse como garantia o pré-sal e falar, vocês vão colocar 100 bilhões de dólares de investimento no Brasil. Para a gente fazer o quê? Para a gente fazer as estradas que faltam, a ferrovia que falta, a ponte que falta e o saneamento que falta. Por quê? Porque nós estamos precisando gerar emprego imediatamente. Porque é um emprego que dá estabilidade ao país. É um emprego que dá cidadania às pessoas. É um emprego que dá dignidade ao ser humano. Ninguém quer viver de favor. O que dá orgulho a um homem ou a uma mulher é ele, todo final do mês, levar o sustento da sua família às custas do seu trabalho. Os babacas pensam que o povo tem orgulho de receber Bolsa Família. Ele não sabe que tem muita gente que tem vergonha de receber. Recebe porque precisa. Eu não sei se aqui vocês recebiam, mas eu recebi material escolar da Caixa, nos anos 60. A gente pegava aquele caderninho brochura que não tinha... Era aquele que não tinha espiral, aquele que a gente ia tirar uma página, rasgava 2, 3. Era um caderno mais michuruco. E cada vez que eu tinha aqui na Caixa pegar o meu material, eu ia com vergonha, porra. Eu gostaria de comprar um daquele espiral grande, dessa grossura, arrancar folha. Não podia. Não podia comprar o compasso melhor. Sabe? Não podia ter lápis com a borracha na ponta. Era aquele lápis mais michuruco, aquele que quebrava a ponta toda hora. Então, as pessoas precisam pensar e saber que o pobre não gosta de ser tratado como pobre, ninguém gosta de ser chamado de pobre. Porra, ô Rafael, eu escolho ser engenheiro, eu escolho ser médico, mas eu não escolho ser peão. Eu não escolho peão, eu só sou porque eu não posso ser outra coisa. Gente, ser fudido não é opção. É opção. Graças a Deus, nas fábricas, as pessoas estão, os nossos filhos e a molecada que está aqui, já estão estudando mais, mesmo assim sabe que não basta estudar. É preciso a economia crescer para que ele tenha mais oferta de emprego, melhor salário e ele então se sentir realizado. Então, eu penso o seguinte, o Brasil tem um mercado interno de 204 milhões de pessoas. É um país grande. É um mercado interno poderoso. Ora, se a gente não está conseguindo resolver o nosso problema no mercado externo, nós temos que nos voltar para discutir o seguinte, o que depende de nós? Rafael, presidente da República. Você é ministro da Fazenda. Tá? Você é ministro da Fazenda. Toma posse dia 1º de janeiro de 2019. Você tem que tomar atitude. Não dá para ficar, eu acho, eu penso, eu vou fazer um programa, vou fazer uma assembleia, vou deliberar. Não. Vai ter que começar a fazer decreto, medida provisória, vai dar caganeira às vezes, vai dar dor de barriga. Porque tomar decisão dá dor de barriga. Não pensa que é fácil. Então veja, você toma posse. A crise econômica está assim. E você então decide fazer o quê? Senta vocês dois numa mesa, vai lá no Palácio do Planalto, uma mesa redonda que tem. Quem sabe lá, senta lá. Então vamos fazer o quê? A China não quer comprar, os americanos não querem comprar, a Alemanha não quer comprar, a Bolívia não está comprando, a Argentina não está comprando. Porra, o que eu faço? Se matar, você não vai, você foi eleito. Então você só tem o teu mercado interno. O teu mercado interno é a capacidade que o povo tem de consumir. E eu preciso então criar condições de fazer com que esse povo tenha acesso ao mínimo necessário para ele consumir o mínimo necessário para a roda gigante da economia começar a girar. Aí quando o cara compra, sabe, uma geladeirinha pequenininha,
para economizar mais energia, ele automaticamente está gerando emprego no comércio, está gerando salário. O comércio vai ter que contratar, sabe, mais uma geladeira na fábrica. A fábrica vai então ter que contratar mais um trabalhador e vai gerar mais um salário. E esse salário vai gerar mais um consumidor. E aos poucos a economia vai girando. Vai girando. Ora, se o cara está endividado e não pode comprar, ele não vai comprar. Mas o que é grave é que você não tem crédito para cair no banco e falar: eu quero R$1.000 emprestado, porra. Eu quero, eu posso pagar. Você não tem. Você não tem para o pequeno e médio empresário? Não tem. O grande empresário nunca se preocupa porque ele pega em dólar, mais barato. Mais barato. Então, ou seja, a visão economicista desse governo, e sobretudo a visão economicista de um cara de direita, não permite essa palavra. Não permite. Quem quiser saber o que eu estou falando, vai na Marechal Deodoro amanhã. Mas é a diferença das mulheres e dos homens que estão andando na Marechal para ver a sacola que eles estão na mão, o que tem dentro. Tá cheio de vento. Estão comprando coisinha de R$5, R$10, R$8. Os presentes desse ano vão ser os mais bichurucos. Os mais bichurucos. Ah, o cara quer comprar uma garrafa de vinho, vai comprar logo um garrafão de 5 litros daquele sangue de boi. Olha, piorou. Piorou, caiu o consumo geral. Caiu o crédito geral, não tem crédito para ninguém. Então o papel do governo é esse. Depois, a gente não precisa apenas emprestar para o consumo. Se a gente imaginar que você pode ter 500 oportunidades de microcréditos, e que essas pessoas pegam crédito e vão pagar porque são produtivos, a gente percebe que a economia começa a se movimentar. Começa a se movimentar e vai andando, é como um povo andando, é uma passeada que você dá, como você fizer na Via Chieta. Chega 2, chega 3, chega 5, não chega aos 50 mil de uma vez. Daqui a pouco vocês estão com um monte. Se a gente começar a fazer microeconomia, por exemplo, nós criamos um programa chamado PAA. É um programa de aquisição de alimentos, para a gente garantir que os produtores mais pobres desse Nordeste e do Norte do país pudessem produzir e vender. Porque muitas vezes os caras produzem, o mercado não oferece preço, ele não tem para quem vender. Estraga. O que a gente fez? A gente terminou o mandato da Dilma com 1 bilhão para comprar o PA. Eles acabaram. Mas tem mais gente na miséria. Eles tiram 1 milhão de pessoas do Bolsa Família, é mais gente na miséria. Eles tiram 10% da multa do fundo de garantia, no que vai ajudar o peão? O cacete. Vai facilitar mandar o peão embora. Se com 50% era fácil mandar, imagina com 40%. E se ele gostar de 40%, daqui a pouco 40 é muito de multa, não baixar para 30%. Então, tem dezenas de coisas que eu fiz. Até anotei aqui as coisas que eu fiz, no papel em branco. Está na minha parte aí, viu, Moraes? Que eu quero que você faça esse exercício. O que a gente pode fazer aqui? A nível de pequena agricultura, a nível de energia, a nível de consumo, a nível de microempreendedor individual. Veja, quando nós aprovamos a lei que 30% do alimento da merenda escolar deviam ser comprado pelos produtores da cidade, é porque a gente queria gerar desenvolvimento na cidade. O cara gastar o dinheiro na sua região, para que abrisse uma loja lá, para que abrisse um instituto de beleza, para que abrisse uma sapataria. Eu lembro de uma cidade chamada Mutu, em Minas Gerais, em que eu fui fazer uma palestra uma noite, e o cara falou assim para mim: ô Lula, por que a gente tem que receber numa cidade a 70 quilômetros a nossa aposentadoria? Você sabe o que acontecia? O cara ia receber a aposentadoria numa cidade maior. Aí, o cara aproveitava e fazia a compra naquela cidade. O dinheiro não circulava na sua cidade. Rio Grande da Serra. Aí nós abrimos uma agência do Banco do Brasil lá para ele receber a aposentadoria. Em 8 meses, 342 microempresas criaram na cidade.
E a primeira que foi criada foi salão de beleza. Porque mulher de pobre também gosta de se pintar, de fazer cabelo, de fazer, sabe, pintar a unha. Então, queridos companheiros e companheiras, eu sou a única pessoa que vocês não podem chamar de radical. Eu sou chamado até de neoliberal. Agora é o seguinte, quando você governa, a política que você tem que fazer é a política real. E a política real é uma política que tem que ser feita de acordo com os interesses do povo brasileiro. Afinal de contas, é para o povo brasileiro que se governa esse país. Sabe, eu, por exemplo, fico pensando, Clemente, eu não sei quanto isso cresceria a inflação. Eu acho que a inflação é uma desgraça. Vocês são muito jovens, mas eu vivia aqui em São Bernardo do Campo, inflação de 80% ao mês. Vocês conhecem o Macro na Via Anchieta? Eu recebi o pagamento com a dona Marisa, eu corria para o Macro. Comprava tudo que não era perecível, mas que eu não precisava. Papel higiênico lá em casa, sabe? Parecia que a gente vivia no banheiro. Mas eu comprava porque senão a inflação comia meu salário, eu tinha que comprar. Lata de óleo, então nem se fala. Então eu vivia, eu não quero a inflação de volta. Ô gente, mas vamos ser francos. Você ter 7% de inflação com pleno emprego é muito melhor do que você ter 6% com desemprego. Você ter um pouquinho de inflação porque o povo está comprando é melhor do que você ter inflação e o povo não está comprando. E a inflação que nós temos não é de consumo. Porque quando você tem uma inflação de consumo, como é que funciona? O povo está comprando além da capacidade produtiva do país. Tá? Aí os empresários começam a aumentar preço, aquele negócio todo, aí começa a comprar 16%. Eu cheguei em 2010 a 14% de consumo no varejo. Aí você então é obrigado a criar dificuldade para o consumidor. Uma dificuldade que você tem é cortar o crédito, que aí é na veia. A outra é a taxa Selic, que ela é como uma torneira. Você abre a torneira, a água não sai quente imediatamente, demora um pouquinho. A taxa Selic, ela demora 5 ou 6 meses para chegar no mercado. Então, se tivesse inflação de demanda, mas não tem. A inflação que nós temos é de incerteza. Então, o que o governo tem que fazer, na minha opinião? Eu, se fosse o governo hoje, e você é o ministro da Economia, não, Rafael, o governo, você é o ministro da Economia. Olha, o governo fala, porque a dívida pública está crescendo. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu cheguei na presidência, a dívida pública bruta era quase 60%. Nós baixamos para 34%. Então, se alguém entende de baixar dívida, somos nós. E você tem 2 jeitos de baixar a dívida. Fazendo o que eles estão fazendo, cortando qualquer investimento por 20 anos, ou fazendo o PIB crescer. Toda vez que o PIB crescer, a dívida cai. O PIB cresce, a dívida cai. Se o PIB cai, a dívida aumenta. Então é fazer o seguinte, imagina se o Tesouro colocasse 300 bilhões e o governo anunciasse: vou aumentar a dívida pública brasileira em 300 bilhões de reais e vou utilizar esses 300 bilhões de reais para fazer todas as obras de infraestrutura que estão para terminar. Não vai 1 centavo que eu custei. É investimento em infraestrutura e saneamento básico. O que isso iria resultar, Clemente? Uma puta de uma geração de emprego, uma puta de uma melhoria da qualidade de vida do povo e crescimento econômico. Você teria aumentado a dívida. É como a Volkswagen, quando quer aumentar uma planta, ela vai na Alemanha e fala: olha, me dá aí uns trocados para me aumentar a planta. Vai no BNDES e me dá uns trocados para aumentar. E aumenta. Por quê? Porque ela tem perspectiva de crescimento. Então, ou nós fazemos isso, ou nós então pegamos 100 bilhões de dólares da nossa reserva, ou 50 transformamos em real e comunicamos ao Brasil. Nada escondido. Se eles estiverem ouvindo o que eu estou falando, amanhã vão me chamar de louco.
mas é um louco que sabe como fazer. Sabe aquele louco que dá certo? Pois eu acredito que esse país pode dar certo se a gente, em tempo de crise, não pensar da forma normal. Em tempo de anormalidade, a gente tem que pensar anormal. Nós temos que fazer coisas que não era possível fazer quando tudo estava bem. Vamos pegar uma pessoa doente. Tá? Você está em casa doente, uma dor de cabeça, toma um comprimido. Está com uma febrezinha, um comprimido de uma criança ou um banho gelado. Mas se a doença agrava, você leva no médico. Se o médico não dá certo, o que você faz? Você faz chá de merda de cachorro, chá de barata, chá de carculejo, chá de não ter das coisas. Você vai em benzedeira, você faz qualquer coisa, menos o normal. Ficar em casa com a criança doente, dando banhozinho gelado. Então na economia é a mesma coisa, gente. Nós estamos vendo o país afundar. Um dia vai parar, vai. Um dia vai parar, um dia vai começar a melhorar. Vai por quê? Porque a água vai chegar no fundo do poço. Quando a água chegar no fundo do poço, sabe? Quantos milhões de trabalhadores já perderam o emprego? Fazia quanto tempo que vocês não viu mendigo na rua de São Bernardo? Fazia quanto tempo que você não viu criança pedir esmola na rua de São Bernardo do Campo? E agora você está vendo as pessoas pedir esmola. Criança pedir esmola. Isso tinha desaparecido do Brasil. Tinha desaparecido do Brasil. E está voltando. E você imagina, se eles continuarem com essa política, Clemente, quanta gente a gente vai ter? Nós vamos perder tudo que nós conquistamos, vai voltar a estaca zero, aí o poço vai começar a minar outra vez. Vai começar a minar. Vai levar quanto tempo para a gente voltar a ganhar o status que nós tínhamos? Então, eu acho, gente, que essas pessoas que estão aí, lamentavelmente, não tem compromisso com o país. E muito menos com o povo trabalhador. Muito menos. Eu tenho 71 anos de idade. E eu já vivi muitas crises, já vivi por muitos governos. Sabe, quando o governo começa a anunciar pacotinho assim, olha, eu vou diminuir o spread do cartão de crédito de 8,75 por mês para 8,73,5. Não significa nada. E ainda demora um tempão para regular. Demora um tempão para regular. O crédito consignado, que era uma coisa que foi feita para permitir que pobre, trabalhador, aposentado, pudesse chegar no banco e tirar R$1.000, R$500, ninguém vai pegar 50 mil. Ninguém vai pegar um monte. A gente quer apenas comprar uma telha nova para a casa da gente, comprar um portão. A gente quer comprar qualquer coisa que sabe, tudo isso, comprado aos milhões, faz a economia funcionar. Sabe, então, Clemente, eu sinceramente, eu acho que desse governo não sai nada a não ser para atender os interesses que foram a razão pela derrubada da cooperativa. Aqueles que bateram panela pela derrubada da Dilma, certamente agora não estou batendo panela de vergonha, mas estou batendo a cabeça na parede de saber a merda em que eles meteram esse país. Porque não existe possibilidade desse país dar certo se não for ter alguém eleito democraticamente pelo povo brasileiro, ruim ou bom. Ele tem que ser registrado no povo brasileiro. E eu acho, Rafael, que o povo não compreende isso com facilidade. Eu, em 1970, eu estava dentro da Vilares. Era o momento mais duro da repressão militar com o presidente Médici. Era o momento mais duro da ditadura. Paulinho Vanucci está aqui ainda? Paulinho sabe. Era o tempo da repressão aos estudantes, era o tempo da prisão das pessoas, era o tempo que matava a gente na tortura, era o tempo que a Dilma foi presa e torturada e tomando choque, Paulinho Vanucci e tantos outros. Do ponto de vista econômico, o povo estava feliz, porque a economia estava crescendo 14% ao ano. Eu estava na Vilar naquele tempo, Rafael, você estava entrando na porta da fábrica e tinha a placa lá,
precisa-se de torneiro, soldador, fresador, manilhador, sabe dizer a coisa e tal. Aí parava uma Kombi na frente. Companheiro, eu sou da fábrica tal, eu estou aqui convidando vocês, a fábrica está pagando mais para soldador, pagando mais para torneiro. O pessoal saía da fila, entrava na Kombi e ia para outra empresa. A Mercedes roubava trabalhador da Ford, que roubava da Volkswagen, que roubava da Caranguia. Era perua roubando trabalhador todo dia. E os coitados tentando fazer a revolução, e a economia boa pra cacete, e o povo quer que esses comunistas, sabe, entendam a situação. Agora, veja, a economia está ruim. E eles estão tentando culpar o melhor momento que a classe trabalhadora já teve na sua vida, que foi os 12 anos de governança do PT. Ninguém precisa gostar do PT, ninguém precisa gostar do Lula, da Dilma, ninguém precisa gostar. Ninguém está falando de casamento. A gente está falando de política. Tá? Não há nenhum momento da história desse país em que a peãozada se sentiu tão feliz. Eu fui presidente desse sindicato, fui um baita do presidente desse sindicato, e fazia greve de 40 dias para a gente tentar ganhar metade da inflação. Vocês passaram 12 anos. 12 anos. Tendo aumento para cima da inflação. Eu lembro que um dia a Volkswagen o pessoal estava brigando por um PLR de 22 mil reais. Porra, bicho, vai contar isso no Nordeste. E vão chamar vocês de Marajá. Agora eu vou discutir quanto? 14? 12? Vai cair. Vai cair porque o trabalhador deixou de ser o sujeito da história. E para nós ele era. Tá? Para nós ele era. Então nós precisamos recuperar isso. Não é fácil, mas nós precisamos recuperar isso. Porque eu, sinceramente, eu vou dormir todo dia inconformado com a situação do Brasil. Porque eu não imaginei que aquela mulher que tinha deixado de comprar 2 pés de frango para fazer uma sopa, voltasse a comprar 2 pés de frango. Ela chegou a comprar filé. Ela chegou a ter prazer de fazer um churrasco de picanha no final de semana. Ela chegou a se sentir cidadã. Ela chegou a ir para o Piauí de avião para ver a família dela. Não era mais 72 horas de ônibus. Agora vão ter que andar de ônibus. Porque trabalhador, fudido e pobre, andar de avião atrapalha a elite. Transforma o aeroporto numa rodoviária. Então um lugar de trabalhador não é. Querer legalizar a empregada doméstica, querer pagar 13º, querer dar férias para a empregada doméstica, ela que tratava a empregada doméstica como secretária. Mas nunca ninguém colocou a empregada doméstica adorada no testamento. Nunca. Então, gente, nós não fizemos muita coisa, não. Nós apenas fizemos as pessoas se sentirem orgulho de serem brasileiros. E eles estão destruindo isso. Em nome do quê? Não disputaram eleições, rasgaram a Constituição, deram um golpe. A Dilma errou. E quem está lá erra. Quem está lá erra. Só erra pênalti quem vai bater. O palpiteiro que fica de fora, aquele cara que está naquele bancada, se fosse eu, porra, marcava. Se fosse eu, estava naquele canto. Dá a bola para ele, manda ele escolher o canto. Ele vai se borrar na frente do goleiro. Então eu penso que vocês, e eu vou dizer para vocês que são a vanguarda dessa categoria. Vocês têm que saber o momento que a gente está vivendo. É um momento de destruição de tudo que nós construímos. E não é pelas coisas ruins que foram feitas, muito menos por corrupção. Porque se existe apuração, é porque nós permitimos que fizesse e criamos condições. Não é por isso que eles nos tiraram. Eles nos tiraram porque inclui pobre nesse país. Fazer trabalhador viajar de avião. Você sabe onde que eu encontrei? Sabe, peão viajando para a Argentina. Vou passar 3 dias em Buenos Aires. Ia,
Miami, então, puta merda. Eu acho isso fantástico. Por isso é que eu gosto que o povo consuma. Agora no Natal, quem é que não gostaria de comprar uma roupa nova para a família inteira, sapato novo, tomar uma champanhe com a família, para ficar em casa, coitado, desempregado, sem poder gastar, sem poder dar o presente de Natal? Isso é bom para quem? Isso é bom para quem? Para nós não é. Para o Paulo Scarpa pode ser. Para o banqueiro pode ser, porque ele ganha dinheiro sem trabalhar. Mas para o peão, o que vale a pena é o direito dele ser feliz e dele ver a família dele feliz. Por isso, Clemente, nós vamos quebrar um pau do cacete. Mas no ano que vem a gente vai ter que ter um programa econômico para esse país. Uma coisa desaforada. Uma coisa que só tem sentido falar, não é para o futuro, porque, porra, todo mundo pode esperar, mas o peão que está passando fome não pode esperar. O cara que está desempregado não pode esperar. A coisa tem que ser mais rápida. Como é que a Mercedes vai contratar se não vende caminhão, porra? A primeira coisa é fazer a Mercedes vender caminhão. Para vender caminhão tem que ter financiamento. Não apenas para a Mercedes produzir, mas para o comprador. Se não discutir isso, o resto é conversa fiada. Eu lembro da discussão de vender carro. Uma vez eu reuni os 8 presidentes de indústria automobilística, Rafael, lá na minha mesa lá, e eles só falavam o seguinte: mas porque eles e meu pessoal da economia, eu falava, gente, se vocês quiserem vender carro, vocês têm que aumentar a quantidade de meses para o peão pagar. 24 meses é pouco. Tá, o peão fica medindo quanto que ele ganha, quanto ele tem que pagar em 24 meses, quanto ele tem que pagar em 36. Se couber no bolso dele, ele vai comprar. Bicho, qual foi o estouro que deu? As empresas chegaram a colocar 70 meses de financiamento. Porra, todo mundo queria carro novo, todo mundo queria comprar, porque é um desejo. E se ele puder pagar, ele compra. O meu pessoal da Fazenda falava o seguinte: Lula, isso aí vai ser um erro, porque quando ele for vender depois de 5 anos, o carro está depreciado, vai perder valor no mercado. Eu falei, porra, você não entende de pobre porra nenhuma. Você acha que pobre está ligando para depreciação? O pobre ele quer comprar o carro. Se o carro tiver 5 anos e ele não tiver gasolina para encher o tanque, ele pode colocar o carro para fora e ficar passando a flanela no para-choque do carro, como se estivesse limpando a bundinha do filho, já acabou. Mas, gente, nós não somos muito ambiciosos, não. O que nós somos, sabe, e temos que voltar é ser guerreiro. É fazer dentro da sala o que a gente sempre fez. Gritar para eles ouvir os nossos gritos. Que a gente não está satisfeito com isso, não. E não adianta tentar culpar o coitado do Rafael, que é presidente ou diretor do sindicato. Porque eles são tão vítimas quanto vocês. E eu sei o que é isso, gente. Eu era tratado de pai-herói na porta das fábricas. Eu era carregado na porta. Eu não podia chegar na Volkswagen e a tia dele me colocando no pescoço. 2 meses depois, eu fui tratado como covarde e traidor. 2 meses depois. Vocês estão lembrados da famosa greve de 79, em que eu fiz a peãozada aprovar, porque era um bom acordo. A peãozada me obedeceu, aprovou, mas assim, todo mundo dizendo, o Lula se vendeu, o Lula se corrompeu. Eu tinha comprado um Fiat 147. Eu não quis comprar aqui de São Bernardo para não dizer que eu tinha me vendido. Disseram que eu me vendi. Por porra de um Fiat 147. Levei um ano inteiro para provar que eu não era corrupto e para provar que eu não era ladrão. Um ano inteiro. Até levantar a moral da peãozada outra vez. E a peãozada, não, porque nós aguenta greve para calar, nós aguenta. Sabe? 4 meses de greve. Eu falava, não aguenta, gente. Eu conheço. Quando chegar a hora de vencer a conta da luz, o pagamento da padaria, quando chegar a hora de comprar o material da criança, ninguém aguenta, gente. Nós somos humanos. A primeira adversária da gente é a mulher da gente. Vamos ser franco. A primeira adversária. Porque a mulher da gente está com as crianças. Ela é que recebe a conta da luz, ela é que recebe a conta d'água. Ela é que vai comprar pão, o cara fala, tá devendo, filha, me dá um dinheirinho aqui. E a pesada não aguenta. Eu falei, então essa greve vocês vão aguentar. Foi a greve de 80. A famosa greve de 41 dias. Dom Paulo Evaristo foi na cadeia pedir para eu parar a greve. Dom Cláudio foi pedir para eu parar a greve.
Teotônio Vilela foi pedir para parar a greve. Um monte de gente falou, não paro. A Piozada me chamou de traidor em 79 e disse que pode fazer 4 meses, eu quero ver até onde eles aguentam agora. Ou seja, não aguentou. O pessoal votou e era normal que voltasse a trabalhar, mas foi o maior aprendizado político da história dessa categoria. A Piozada descobriu o que podia e o que não podia. Daí porque esse sindicato passou a ser o sindicato mais importante do país. Esse sindicato passou a ser referência. Sabe? Tudo que a gente fazia era um modelo da administração. Quando eu era presidente, que houve a primeira intervenção em 79, o Murilo Macedo, que era ministro do Trabalho, veio no Banco Itaú ver as contas do sindicato. Ver a administração, ver se a gente estava praticando corrupção. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o nosso modelo de administração para levar para todo o sindicato brasileiro. Então eu queria chamar a atenção de vocês que não tem saída de curto prazo para nós. Tá? Eu estou convencido, Clemente, que se a gente não tiver um programa que envolva os companheiros do sindicato, que envolva a sociedade, que envolva chamar inclusive alguns empresários para discutir, a gente sair batendo bumbo nesse país, de que é possível fazer esse país voltar a crescer, se a gente pensar no mercado interno, se a gente pensar em crédito para o microempreendedor, para o pequeno empresário, se a gente pensar, sabe, é engraçado quando os filhos das mães dos grandes empresários ganharam lucro, eles não ficavam propagandando lucro. Agora eles estão devendo, ele propagandear a dívida dele. Ora porra, por que não propagandaram o lucro? Foram bilhões e bilhões. Obviamente não vamos deixar essas empresas quebradas, temos que tentar ajudar. Porque uma empresa quebrada é mais desemprego, é mais gente ferrada. Mas eu só quero dizer para vocês, gente, o país tem jeito. Não tem jeito do jeito que eles estão fazendo. Então nós temos que provar que é preciso ter jeito. E eu falo com muito orgulho. Sabe? Nós provamos que era possível melhorar o Brasil. Porque quando eu cheguei no governo, o que a minha amiga Maria da Conceição estava dizendo? Caralho, o Brasil está quebrado, não tem jeito. Então por que eu vou ser presidente se não tem jeito? Tem jeito. Não há nada que não tenha jeito, querido, se a gente fazer o óbvio. E o óbvio é saber, sabe, que nós temos que nos voltar para o povo brasileiro. No momento em que os alemães não estão gostando da gente, no momento que os chineses estão, nós temos que voltar para o brasileiro. E tentar ver com responsabilidade. Quando eu falo em crédito, eu não quero falar em crédito para o peão se endividar. Mas a gente vai para a televisão e dizer, peão, não seja besta, hein? Não seja tolo. Não vai comprar que você não pode pagar, porra. Compre só que você pode pagar. Nós já fizemos isso. É possível fazer. Mas do jeito que eles estão fazendo, não vai dar certo. Então eu queria... Você viu que eu falei menos de política e mais de economia? Porque o golpe já aconteceu. O golpe foi feito para que os ricos assumissem o poder nesse país. Vocês agora estão vendo um processo de perseguição ao Lula. É a quinta denúncia contra mim. É a quinta. Eu não sei quando vai parar. E eu fico dizendo, eu só acho que um dia alguém vai ter que me pedir desculpas. Sabe? Porque está ficando claro que o objetivo deles é tirar o PT de qualquer possibilidade de disputa em 2018. Ou seja, nós fazemos mal ao país quando conseguimos fazer com que as crianças não morram de desnutrição nesse país. Nós fazemos mal ao país quando colocamos filhos de pobre da periferia para fazer universidade. Nós fazemos mal ao país quando trouxemos para São Bernardo Universidade Federal, para Santander Universidade Federal, para Osasco Universidade Federal, para Sorocaba Universidade, para Guarulhos, para Diadema Faculdade de Medicina. Nós fazemos mal, porque não é. Sabe, é para ter só a USP, que foi criada pelo paulista. Então, se esse é o mal que eu fiz para o país, pode esperar que eu vou continuar fazendo mal para esse país, porque eu acho que esse povo tem o direito. Estamos chegando no final do ano, eu quero desejar a vocês, depois do Rafael terminar esse ato aqui, sabe, puta de um ano para vocês, grandes festas,
E prepare as canelas, porque passeata como aquela da Viacheta vai ter muito. Enquanto vocês podem comprar tênis e sapato. Porque se comprar do jeito que está, nem isso vocês vão comprar. Tá? Então eu sou muito cético com relação a esse governo. Tá? Eu não sei se vai dar tempo de passar um documentário aí. Eu não sei, tem um documentário que eu queria que vocês vissem, porque como a Globo não mostra, eu tenho que tentar mostrar. Sabe? Para vocês terem uma noção do que está acontecendo nesse país, nesse momento. Vai continuar havendo denúncias contra o PT, vai continuar havendo. Eu não sei qual é o limite. Eu não sei qual é o limite. Mas a minha tese é o seguinte: quem nasceu em Belém e não morreu de fome até 5 anos de idade, não tem por que ter medo de qualquer coisa. Ou seja, meu medo é de Deus e de trair vocês. O resto, vamos à luta, que nós faremos isso. Vamos sentar só um pouquinho para a gente ver aqui e aí a gente, depois nós vamos nos organizar aqui. Tá bom? Tá no ponto aí? Se ele quer que pegue aqui. Aí. Ainda nem foi julgado, mas para muita gente nas ruas é tudo culpa do Lula. Pelo que eu vi nas notícias que passam na televisão, para mim eu concordo, claro, com certeza. Jornais, que eu costumo normalmente ver, programas também de rádio, televisão. Mas o que é que Lula fez? Não preciso eu dizer, entendeu? Né? Daí na mídia. De onde vem essa convicção praticamente imposta à opinião pública? A quem interessa destruir a imagem de Lula? A Operação Lava Jato e seus desdobramentos são como uma novela. Todo dia, os meios de comunicação mostram um capítulo. O Jornal Nacional está começando. O plano é repetir vazamentos e falsas notícias à exaustão, até que a opinião pública fique desiludida, convencida de que as acusações sem provas são verdades absolutas. É como se fosse um ataque sem tempo de resposta e sem proteção. Uma guerra assimétrica, desproporcional, em que o Estado passa a perseguir um cidadão por razões políticas. Lula é vítima de lawfare, palavra em inglês que resume essa estratégia de guerra. O termo lawfare foi criado em 2001 por um major-general do Exército americano, Charles Dunlap, e desde então vem sendo estudado em grandes universidades, como Harvard, por exemplo. Lawfare é uma poderosa arma de combate ao inimigo político, que combina ações aparentemente legais com uma ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo, para que ele fique mais vulnerável às acusações sem prova. Fragilizado e sem apoio popular, ele perde a capacidade de reagir. Um exemplo do que estão fazendo com Lula foi o que fizeram com Nelson Mandela. Prêmio Nobel da Paz em 1993. Condenado pelo crime de traição em 1963, Mandela passou 27 anos na prisão. O lawfare é o uso indevido da lei e dos procedimentos jurídicos para promover uma perseguição política. A pessoa acaba sendo alvo de diversas acusações, mas são acusações frívolas, ou seja, acusações sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova. Essa é uma característica fundamental do lawfare. Nós viemos a Harvard conversar com alguns dos maiores especialistas do mundo em lawfare. Conversamos, por exemplo, com John Kamaroff,
que é autor de livros sobre lawfare e um estudioso sobre o assunto. O John Komaroff, após analisar os documentos e as informações que nós trouxemos, concluiu, sem dúvida alguma, que Lula é vítima de lawfare. Para destruir uma pessoa, o lawfare usa as seguintes táticas: abusar das leis para deslegitimar e danificar a imagem pública do adversário, usar o processo legal para cercear a liberdade, amedrontar e silenciar, influenciar a opinião pública negativamente para antecipar julgamentos e impedir o amplo direito de defesa, constranger os agentes públicos e retalhar políticos para impedir o uso de mecanismos legais de defesa. Nessa guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade. A justiça e as leis não podem ser usadas com finalidade política para perseguir uma pessoa. No caso da Lava Jato, os fatos não importam. É Lula quem importa. Vamos lá, conte com a gente sempre. Está aqui o companheiro Barba, acabou de chegar, nosso deputado estadual, companheiro da nossa categoria. E nós vamos organizar aqui agora, gente, fazer uma foto coletiva aqui de todo mundo, junto com o companheiro Lula, junto com os nossos convidados, e vai ser aqui fora, tá? Vai ser do lado de